E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula passada, o tio falou um pouquinho com vocês, né, sobre o movimento especial, que era o rock. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um outro movimento que é bastante usado também, que é a promoção do peão. Lembrando que o rock é um movimento que é aconselhável que a gente faça já no começo, né, no início da partida. E esse movimento que eu vou passar para vocês agora, que é o movimento especial, que é a promoção do peão, é um movimento que você não deve ficar se preocupando em tentar fazê-lo, não. Ele é um movimento que você só deve fazê-lo se chegar no final da partida, principalmente, né? Você tentar fazê-lo para você conseguir ter um pouquinho mais de força para você ganhar a partida, tá? Então, no começo, você tem peças, né, o bastante para poder dar o checkmate no seu adversário. Só que o que acontece? Aí muita gente às vezes fica preocupada em tentar promover o peão para ficar mais forte e esquece do objetivo do xadrez, que é dar o checkmate, tá? Então a promoção do peão acontece quando o peão, né, ele atravessa o tabuleiro, chegando do outro lado, no caso das peças claras, chegando na linha 8, no caso das peças escuras, chegando na linha 1. E aí você pode trocá-lo por uma outra peça que não seja o próprio peão, é claro, que senão não vai conseguir nem sair dali, né, porque ele não pode andar para trás. E o rei, porque o rei, né, no jogo de xadrez, pode ter apenas um. Então você pode trocar tanto por torre, por cavalo, por bispo ou por dama. É lógico que a nossa melhor jogada seria trocar por uma dama, né? Porque a dama é uma peça mais forte. Então, a maioria das promoções é feita por dama. Mas existem alguns casos, né, que as pessoas querem, por algum motivo, trocar por outra peça, não tem problema. O cavalo, às vezes, pode acontecer alguma situação, né? Principalmente quando vai dar o checkmate, que você pega o cavalo. Então, você pode escolher. Só não pode ser, então, o rei e o peão. E quando você chega com o seu peão do outro lado, você é obrigado a fazer essa promoção. Você tem que fazer no ato, no momento. Então, como que acontece a promoção? Você tira o peão, né, e coloca a peça no lugar. A gente vai mostrar daqui um pouquinho. Mas só para a gente entender, então, né, tem aquilo que a gente conversou ano passado, a gente falou muito sobre isso. Como a gente tem 8 peões, a gente poderia promovê-los para 8 damas e ficar, por exemplo, com 9, que seria uma dama, né, que você já tem no começo do jogo, e mais 8 que você promoveu. É possível, teoricamente, né? Mas na prática, a gente pensar assim, que eu vou conseguir ficar o jogo todo sem perder nenhum peão, é uma coisa muito difícil, tá? Eu, sinceramente, nunca vi acontecer, nem li que isso aconteceu em alguma partida, tá? Mas fica aí, né? Na teoria, pode-se ter 9 damas, mas na prática vai ser um pouquinho impossível. Porque até se você precisa avançar com as suas peças, você precisa, às vezes, sacrificar um peão ou outro para você conseguir tirar peças do seu adversário também. Senão o jogo não vai fluir legal, né? Então, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês, né? Vocês notaram que eu retirei aqui algumas peças do tabuleiro. Eu vou fazer aqui algumas situações de promoção do peão. Então, o tio disse, geralmente o que vai acontecer? No começo do jogo você não vai poder promover. Mas pode acontecer, tipo, por exemplo, você ter no final, mais ao final do jogo, você ter, por exemplo, um peão e um rei. E aquilo que eu falei, né? Quando eu falei sobre o checkmate com o peão, eu falei um pouquinho, né, que você não é um jogo que você perdeu se você tem um peão e um rei, porque você pode promover. Somente o peão e o rei não vai conseguir fazer o checkmate, mas você pode fazer a promoção do peão para uma dama, e aí com a dama e com o rei você consegue, é lógico, ganhar a partida, dar o checkmate. O que acontece é que muita gente, às vezes, pensa assim, então eu vou tentar chegar com o meu peão, né, até do outro lado, só que ele esquece que o rei também pode capturar a peça. E aí vai chegar numa situação que a pessoa, né, fez aqui até um cheque, mas que ela vai perder o peão, tá? Então, para que isso aconteça, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar e colocar o seu rei protegendo o peão, tá? Então, você, para fazer essa promoção, você vai, junto com o seu peão, você vai levando o rei, ó, tá? Até que chegue numa situação, aqui o tio tá fazendo, né, jogadas aleatórias, principalmente com o rei das escuras, mas até que você chegue numa certa situação, não se preocupe para onde esse rei vai, ele vai tentar fugir de você. Mas depois, né, o xadrez você tem que ter paciência, né? E aí você vai fazendo as jogadas, vai levando. Nossa, tio, é muito devagarzinho, né? Porque você tem que levar tanto o rei quanto o peão, andar uma casa de cada vez, né? Então ele vai demorar um pouquinho para você conseguir fazer, né, a promoção. Aí muito bem, ó, agora o que vai acontecer? Vou chegar aqui,
e vou trocar, vou tirar o meu peão, tá? E vou escolher qual peça eu quero. É aquilo que eu falei para vocês. Nesse caso aqui, você tem que escolher uma dama. Por que você tem que escolher uma dama? Porque se você escolher um peão, se você escolher uma outra peça, uma torre, um cavalo ou um bispo, no caso do cavalo e do bispo, você não vai conseguir dar o checkmate apenas com o rei e essas duas peças. Com a torre é possível, mas é um pouquinho mais difícil, tá? E agora você consegue, né, tentar levar o rei por canto do tabuleiro, junto com o seu rei levar a dama, né? Encostando o rei no centro do tabuleiro até que você consiga uma posição de checkmate. Toma cuidado apenas para não fazer o afogamento, tá certo? Então, pessoal, agora uma coisa que vocês têm que ficar atentos, vou colocar o rei aqui, é o seguinte, que quando você faz a promoção, a próxima jogada é do colega. Então, às vezes acontece da pessoa falar assim, eu tô aqui, prontinho para fazer a promoção, né? E aí eu venho e faço, vou fazer a promoção. Fez a promoção, a jogada é do colega. O colega pode capturar a sua peça depois, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é melhor você segurar, espera um pouquinho, tenta fazer uma jogada, né? Esperar o seu colega movimentar a peça, tirar essa peça da proteção, tá? É uma coisa também interessante você deixar essa torre aqui protegendo para o seu adversário não fazer, né? Se você fosse o jogador das escuras, isso seria uma jogada muito interessante. Você impede de fazer aqui a promoção, né? É lógico que nesse caso, você teria que tentar até mesmo chegar com essa peça aqui, né? Você já impediria de fazer essa promoção antes mesmo dela acontecer, né? Então, a promoção do peão é muito importante no final da partida, tá? Tentem no começo, não fica preocupado em fazer promoção, não. No começo você tem que pensar em fazer o checkmate. Mas se acontecer, se você está com poucas peças, né? O jogo a gente nunca sabe o que pode acontecer no jogo, como que vai ser, né? Se você está com poucas peças, se você tem peões para fazer promoção, aí sim você pode fazer a promoção de 1 ou 2 peões, né? Pegar aí uma torre e uma dama, ou 2 damas também, é possível, né? Você pode ter 2 damas, se você não tiver, por exemplo, um outro jogo de xadrez para colocar 2 damas, você pode usar, por exemplo, uma torre de cabeça para baixo, ou até mesmo alguma coisinha de dentro de casa mesmo, né? Uma borracha, uma pontadora, alguma coisa para representar. O importante é estar representando a dama, né? E aí você faz a promoção, né? E tenta vencer a partida, ok? Então, pessoal, é isso aí. Tentem, né, se você estiver jogando xadrez, mesmo contra o computador, interessante que contra o computador, tá? Quando você chegar aqui, ele vai abrir, tá? Deixa eu até colocar aqui na forma de jogo, vamos ver se a gente consegue, Quando eu coloco aqui, olha só, tá vendo? Ele já transformou esse meu peãozinho numa dama, tá? Porque aqui nas configurações, tá certo, do meu joguinho, eu tenho aqui, em alguns aqui, eu já coloquei que todo peão que fosse promovido mudaria para dama. Existem alguns jogos, né, alguns jogos online, ou até mesmo, né, alguns programinhas, que eles vão perguntar para você qual peça que você quer substituir, né, qual peça que você quer promover no peão. E aí você escolhe a dama, escolhe, né, a peça que você quer. Mas a gente sabe que a dama sempre é uma peça mais forte, seria melhor para a gente fazer essa promoção, ok? Então, pessoal, por hoje é só, a gente só recordou, né, essa promoção. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ano passado. Então tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, abraço do tio Adriano.